Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Tenho hoje a alegria de receber o Frank Luiz Ribeiro. O Frank é diretor executivo de vendas e marketing da G4S. Frank, obrigado por ter aceito o convite, ter se deslocado até aqui no nosso estúdio para poder compartilhar um pouco o teu momento, a tua história, o momento da G4S. Seja bem-vindo. É um prazer enorme, eu agradeço imensamente o convite. Espero que nesses próximos minutos eu consiga trazer o melhor conteúdo possível para responder qualquer tipo de questionamento, falar um pouco da minha trajetória, no que for necessário, nesse ambiente favorável e satisfatório estar aqui com você. Muito obrigado. Para falar de trajetória, você é um alto executivo que chegou no topo da carreira, né? Nem só no topo, porque a gente nunca para, mas você teve uma longa jornada de sucesso, né? Nosso telespectador conhecer um pouquinho, Frank, como é que está sendo essa tua trajetória, essas conquistas que você está tendo, você que tem inspirado tantas pessoas aí nessa jornada. Luciano, uma coisa muito importante é de que, como você falou de trajetória e de topo, eu acho que realmente não existe topo. Enquanto um ser humano ou um profissional, uma pessoa tem desejos, tem anseios, tem vontades, precisa, enquanto há respiração, há necessidade de poder se desenvolver, crescer e ter algo mais. Então eu acho que topo não existe em nenhuma circunstância. Mas existe uma história a ser valorizada. Eu comecei a minha vida sempre pensando em consolidar, antes de competências e habilidades, atributos importantes como comprometimento, transparência, disciplina, respeito, até porque eu venho oriundo de ter jogado voleibol durante muitos anos na minha vida e o esporte me deu ensinamentos que são incríveis. E a partir do momento que eu consolidei isso como pessoa e como profissional, eu entendi que eu poderia aí sim começar o aprimoramento de competências e habilidades. E fez com que eu tivesse tido uma trajetória, nesses mais de 30 anos de experiência, a possibilidade de alcançar, de estar em posições importantes, com muita responsabilidade e com muita satisfação de poder não só contribuir com o meu bem-estar, que é importante, eu me senti muito bem, mas de poder ser útil às sociedades que eu me relaciono, à minha família, aos meus amigos, ao meu trabalho. E isso, para mim, é fundamental para o desenvolvimento da carreira de uma pessoa e da vida de uma pessoa, né? Então, é nesse sentido que eu passo as minhas primeiras palavras a você. Agora, você é um bom sentido, um trator, né, Frank? Você é missão dada, missão cumprida, né? Da onde vem essa tua característica, esse arrojo que você tem profissionalmente, essa determinação? Você é um cara que leva a equipe. Onde que nasce essa característica do Frank? Uma das coisas que eu aprendi, mesmo também oriundo de ter sido um atleta, é ser competitivo constantemente, obter vitórias, mas dentro de um ambiente ético, moral, respeitoso, porque afinal de contas as oportunidades existem para todos. E a gente precisa respeitar não só a nossa volta, mas também os nossos desejos. Como característica pessoal, e você até brincando sobre ser um trator, eu procuro ser o condutor da minha vida e não o passageiro dela. Isso significa de que, com estas características pessoais, esses meus skills, eu consigo ser um agente de mudança como uma característica profissional. E eu entendo que isto é uma fortaleza que eu tenho. Então, aumenta a responsabilidade, porque afinal de contas, a partir do momento, e nesses 30 anos de experiência, eu adquiri responsabilidades maiores ao longo do tempo e sendo referência. E quando você é referência, você passa a ser mais do que notado. Decisões que eu tomo no meu dia a dia, eu posso influenciar a vida de pessoas. Decisões profissionais ou às vezes até mesmo pessoais, sem saber, pelo fato de ser uma referência para elas ao longo dessa oportunidade que eu consegui gerar na minha carreira profissional. Então, é uma forma de agir, é uma forma que me deixa muito feliz, porque afinal de contas eu sou movido por desafios, eu sou movido por desejo de melhoria de vida,
no ambiente profissional e pessoal. Então eu acabo puxando pessoas para esse caminho. Obviamente que nem todos têm o mesmo perfil, mas eu acredito que esse ainda vale a pena para a minha vida profissional e pessoal. Agora, olhando para trás, essa trajetória, essa história de sucesso toda, você consegue identificar, Frank, quais foram os momentos decisivos que fizeram você chegar onde você chegou? Eu resumo claramente que o que consolida para mim a carreira de um profissional são as entregas que eles os fazem. Porque a entrega, ela é a materialização ou estratégica, tática, operacional, não interessa. A responsabilidade que você tem como profissional, você precisa fechar ciclos maiores ou ciclos muito pequenos, e que é o que eu chamo das entregas. Então, quando você tem entregas constantes, de alta performance, resultados extremamente consolidados, com qualidade, com respeito a que aquilo que aconteceu também não veio só de você, porque, afinal de contas, eu já lidero pessoas há mais ou menos 25 anos. Nada se faz sozinho, você precisa angariar, o seu sonho precisa estar compartilhado para que todos trabalhem junto com você. Então, esse movimento faz com que as entregas sejam possíveis de serem feitas. Então, eu tive várias entregas excelentes ao longo da minha história. E eu acho que foi isso que marcou a minha trajetória de ter galgado em grandes companhias multinacionais que eu trabalhei ao longo da minha vida, grandes responsabilidades, com cargos diferenciados, mas, acima de tudo, o que consolidou isso foram as minhas entregas. E teve alguém que, de uma maneira especial, te inspirou nesse caminho todo, Frank? Eu posso lhe dizer, eu não quero ser injusto de deixar de dizer alguns nomes aqui de pessoas, no ambiente profissional, de pessoas que me ajudaram a consolidar o meu alicerce como profissional. Eu acredito que a minha base tem um pedaço de várias pessoas, mas eu não vou deixar de dizer que um dos grandes profissionais que me ajudou muito nessa consolidação do meu alicerce foi o Washington Botelho. Ele é um profissional ele é um profissional renomado no mercado, uma pessoa incrível, um profissional excepcional. Me ajudou muito como inspiração profissional. Mas eu também tenho a inspiração da minha vida, a minha família. Desde quando eu era filho, passei a ser pai e até avô, já sou hoje. Então o meu dia a dia de influência, ele é diário. Você vai me influenciar de alguma forma. As pessoas que estão aqui nesse momento, à nossa volta, vão me influenciar de alguma forma. Eu sou uma esponja para poder entender quem pode me inspirar em fazer coisas melhores. Então eu sempre estou atento a isso. E você sempre foi um sonhador como você é hoje, Frank? Porque o que eu vejo muito na vida do ser humano de uma maneira geral é a falta de propósito de vida, né? Você imaginou lá atrás ou sonhou em chegar onde você chegou? Como é que foi essa jornada? Ela foi construída ou foi uma meta que você teve e veio buscar? Como é que aconteceu isso na tua história? Eu posso dizer a você que eu resumiria essa situação como... Eu sou uma pessoa de sorte. Só que sorte para mim não é simplesmente o que a maioria das pessoas acham que é. Sorte para mim é a combinação, é uma equação com 3 componentes fundamentais: competência, oportunidade e trabalho. Se uma delas não existir, porque uma se multiplicaria com a outra, você não tem a sorte. Então eu posso dizer que eu sou um profissional e uma pessoa de sorte na minha vida profissional e pessoal, exatamente porque eu planejei o que eu precisaria me aperfeiçoar, a parte da competência, o quanto que eu teria que arregaçar as mangas e trabalhar duro, porque nada cai do céu, mas que eu deveria gerar as minhas oportunidades. Eu sou responsável pela minha carreira, ninguém é responsável por ela. Então, para eu gerar uma oportunidade, mesmo quando alguém abre uma porta para você, muitas vezes você precisa bater nela. Então, eu posso dizer a você que, de maneira não tão direta, mas pelo dia a dia, me fez entender que eu tinha que planejar o meu futuro. E eu cheguei aonde cheguei até hoje, e espero que muitas coisas melhores na minha vida possam acontecer, porque eu me antecipei às decisões. Eu me planejei pensando de que aquilo era um desejo, aquilo era possível, mas sempre considerando de que eu tinha que me preparar, eu tinha que me dedicar, e eu não podia deixar passar o cavalo selado e não pular em cima dela.
Muito bem, Frank, eu vou pedir então licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com Franklin Luiz Ribeiro. O Frank é diretor executivo Vendas e Marketing da G4S. Nós voltamos no instante. Nessa série de vídeos, estamos te convidando a olhar com mais atenção para os processos internos da sua empresa. Agora que você já sabe a importância de ter processos internos bem definidos, está na hora de agir. O primeiro passo é saber no que você precisa mexer. Nossa dica é: liste todos os processos internos, invista o tempo que for necessário e conte com a ajuda dos demais gestores. Faça um mapeamento, indique os colaboradores responsáveis por cada atividade, as ferramentas, aprovações necessárias, os objetivos esperados para cada uma delas e outros pontos relevantes. Se algum processo parece confuso e não tem todas essas informações, já é um bom sinal do que precisa ser mudado. Siga listando tudo o que conseguir, sinalizando o que falta. Depois de organizar tudo como é feito hoje, as correções vão ficar mais claras. Preste atenção em alguns pontos. Estude melhor os seus concorrentes. Olhe no seu redor e veja como os seus concorrentes podem te ensinar a fazer melhor. Aprenda com os pontos fortes deles, deixando para trás métodos antigos e poucos eficientes que a sua empresa ainda pratica. Olhe para o seu negócio com honestidade. Identifique também aspectos em que seus concorrentes ainda seguem ultrapassados, pois há uma chance de criar uma vantagem competitiva para você. Integre os setores da sua empresa. Eles são peças de uma engrenagem e são essenciais para o bom funcionamento uns dos outros. Marketing e vendas devem caminhar juntos, tendo uma boa sinergia. Financeiro sempre alinhado com o controle de estoques, com os investimentos e a necessidade de cada setor, sendo bem gerenciado através de um processo previamente mapeado do começo ao fim, que leva em consideração as particularidades da empresa. Tratar a organização como um aglomerado de setores é um erro enorme. Isso quer dizer que os setores precisam manter uma boa comunicação entre si, principalmente um deve entender como o outro funciona. A comunicação facilitada é a chave. Por isso, no próximo vídeo, vamos falar sobre o principal pilar dos processos internos e o maior responsável por tudo funcionar, as pessoas. Não perca! Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Frank Luiz Ribeiro. O Frank é diretor executivo de vendas e marketing da G4S. Frank, falando agora especificamente de mais esse desafio na tua carreira profissional, há 2 anos e meio você está à frente dessa grande corporação que é a G4S. Como é que você chegou até a G4S? Quais foram os desafios que você enfrentou de chegada e como é que está o momento, considerando esse histórico recente de pandemia que todo mundo está vivendo, Frank? É uma situação muito interessante e desafiadora, mas aí vem aquele fato de o quanto você consegue se preparar claramente para passar por momentos de determinadas dificuldades, até aquelas que você acaba achando que estão controladas, previstas e não acontecem. Mas trazendo rapidamente, há 2 anos e meio eu comecei a minha jornada na G4S para fazer uma retomada na gestão comercial, e essa gestão comercial ela se amplificou na estruturação da área de vendas, na área de marketing, na área de contratos, de BI, de gestão de fidelização de clientes, enfim, existem várias responsabilidades sobre os meus ombros, mas no sentido de poder consolidar de maneira clara o quanto a G4S, como empresa provedora de serviços de segurança e de facilities, não só no Brasil, mas no mundo todo, pudesse não só consolidar a sua presença, mas mostrar que ela é uma das melhores opções do mercado. Então foi feita uma reestruturação muito forte em 2019, antes ainda nem se falava de pandemia, quando se decolou no segundo semestre de 2019 um crescimento, eu posso dizer, acima de 2 dígitos, e constante mês a mês, a partir de julho de 2019, nós tivemos 2020 um início, em março uma foto extremamente desafiadora. Quando o mundo parou, nós tivemos que tentar nos reinventar de como se comportar com tudo que estava acontecendo, e o mais importante é, trabalhando numa empresa multinacional como a G4S, muitas das coisas que estavam acontecendo ao redor do mundo, decisões estavam sendo tomadas, a gente se antecipou e viu e usou como exemplo.
Você não precisa cair num buraco, quando você vê alguém caindo, você se prepara para não cair. E eu acho que nós no Brasil tivemos a possibilidade de enxergar o que a nossa empresa no mundo fazia e a gente acabou se antecipando e se preparando para poder fazer com que 2020, mesmo no momento de pandemia, em resultados que a empresa esperava, nós fizemos um resultado extraordinário no que se refere à captação de novos clientes, novos negócios. Foi realmente um diferenciador para a nossa operação nas Américas, né? Imaginávamos que isso pudesse já ter tido uma mudança no final do ano, quando chegou março desse ano, e já tínhamos iniciado 2021 com uma perspectiva de crescimento, quando tivemos uma segunda onda no Brasil, mais medidas restritivas, impactando determinados processos, onde o mercado, essencialmente de B2B, que é o que nós trabalhamos, começaram a retardar as suas decisões. Processos precisam ser feitos, mas os detalhes, o quanto mais minucioso deveriam ser para uma tomada de decisão, em função do momento da pandemia, fez com que o mercado desse essa parada. A nossa perspectiva é de retomada, com muita velocidade, e o mais importante, é uma velocidade com conhecimento, com conteúdo. Nós não vamos precisar perder tempo em aprender algo para poder retomar e atender ao mercado com as expectativas que eles têm. Os anseios do mercado serão atendidos pela G4S da melhor forma possível. Eu tenho uma equipe extraordinária, tenho uma equipe extraordinária e tenho uma possibilidade de fazer com que a gente tenha um ano de 2021 final e 2022 excepcionais com essa retomada do mercado. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a G4S, o tamanho, o posicionamento dela no mundo e no Brasil, por favor, compartilhe conosco. Nós somos uma empresa hoje no Brasil de aproximadamente 18 mil funcionários, somos uma empresa multinacional especializada em segurança e facilities, e quando se fala de facilities são todos os serviços de facilities que englobam a categoria. Temos presença na atuação de segurança no Brasil, na região sul e sudeste, de maneira efetiva, com muita presença, e na parte de facilities nós atendemos o Brasil todo, né? Nós somos uma empresa superior a 680 mil funcionários, somos uma empresa global. Recentemente existe uma negociação onde a G4S foi adquirida pela Allied Universal Services, e existe um processo aí ainda de discussão sobre como serão as tratativas dessa negociação para o mercado, mas a G4S continua sendo essa empresa centenária e que tem como principal objetivo ser o grande conselheiro de confiança para prover serviços de segurança e facilities. Agora, o amigo já disse que é executivo, que é marido, que é pai, que é avô. Como é que você consegue conciliar esses diversos personagens com uma única agenda, Franklin? Gestão do tempo, ela não serve só para a nossa vida profissional, né? Eu estou aqui hoje com você porque entendo o quanto isso é importante. A gente define o que é prioridade para nós na nossa vida profissional e não seria diferente da nossa vida pessoal. Eu quero viver os melhores momentos da minha vida junto à minha família, aos meus filhos, à minha esposa, ao meu trabalho, aos meus amigos. Então eu preciso sim entender de que se eu tenho a capacidade de ser um bom profissional, de assumir responsabilidades importantes, é porque um dos fatores de gerenciar bem o meu tempo também foi levado em consideração. Então, e para fazer isso, eu não posso abrir mão daquilo que também me interessa. Me interessa muito estar ao lado da minha família, curtir meus amigos e, ao mesmo tempo, fazer do meu ambiente de trabalho o melhor ambiente possível. Então, eu procuro fazer a melhor gestão do tempo, venho fazendo. Não serei hipócrita e dizer que muitas vezes a gente abre mão em alguns momentos por uma eventual necessidade, mas eu procuro equilibrar ao máximo, porque é assim que faz com que a gente se sinta como uma pessoa completa, como pessoa e como profissional. O amigo sabe que a Prime é uma empresa especializada em network profissional, né? Tudo que nós fazemos está voltado à construção de relacionamento para altos executivos. Como é que você consegue investir o teu tempo em não só
desenvolver network, mas também fidelizar os seus relacionamentos, Franklin? Ele vai em linha com o que eu te falei agora há pouco, Luciano, de você fazer essa gestão do seu tempo. E o fato de, quando envolve relacionamento, eu acho que isso ele é fundamental, e eu sou uma pessoa de relacionamento. É uma das minhas características é o quanto eu consigo amplificar relacionamentos exatamente para poder melhorar o meu conteúdo, entender melhor o meu ambiente e fazer disso uma situação melhor. Nós nascemos e vivemos em comunidade. Nada melhor do que melhorar e amplificar relacionamento. O mais importante é o quanto eu consigo intensificar e viver o momento em que estes eventos acontecem. Às vezes eu poderia estar aqui batendo um papo com você, pensando numa outra coisa, viajando e não vivendo com tanta intensidade esse momento que foi propiciado de estarmos juntos. Então eu acho que a essência, a intensidade dos relacionamentos estabelecidos, eles fazem com que eles sejam provocativamente duradouros. Então, dependendo da intensidade que você os tem, às vezes você não faz com tanta repetição com os mesmos, mas quando o faz com tanta dedicação que você estabelece os melhores laços. Então eu tenho um networking profissional muito vasto, mas exatamente pela intensidade que eu os vivi, e não simplesmente só pelos contatos que eu os fiz, né? E eu acredito que qualquer tipo de trabalho feito para que você intensifique estas relações, você deixe a intensidade muito forte, você faz marcas. E relacionamento positivo, para mim, é a capacidade de você estabelecer marcas nessas ações. Então, a intensidade, com essa disponibilidade feita da maneira correta, você estabelece relacionamentos para a vida toda. Agora, olhando um pouco para trás, essa tua jornada, essa tua trajetória, essa tua história toda, o que passa na cabeça do amigo? Eu cheguei a falar para você agora há pouco sobre que eu me achava uma pessoa, eu penso que eu sou uma pessoa de sorte, né? Mas sou uma pessoa que vislumbra a possibilidade de continuar me desenvolvendo. Eu sou uma pessoa de constante anseios, vontades, desejos, de desafios. Eu quero conhecer lugares novos, eu quero conhecer pessoas novas, eu quero ter a possibilidade de amplificar meu patrimônio da melhor forma para eu poder dar a melhor retaguarda às pessoas com quem eu pus no mundo, os meus filhos, a minha esposa, que está do meu lado trabalhando dia a dia. Enfim, eu quero claramente ter a possibilidade de ter saúde, porque eu tenho certeza que o resto eu vou fazer a coisa acontecer por uma questão de determinação. Para mim, você falou no começo sobre o topo, e eu falei que não existe topo enquanto existe vontade de se fazer as coisas. E eu espero mas eu olho para trás para ter a referência. São mais de 30 anos de experiência, onde eu tive exemplos positivos, negativos, e como se eu estivesse fazendo o seguinte: eu pego um martelo, bato aqui um preguinho, vai ficar aqui o prego. Na hora que eu tiro o prego, ninguém vai ver mais o prego, mas a marca fica. Eu acho que o nosso passado, a nossa história tem que ser levada em consideração de tudo que a gente fez, usar aquilo a nosso favor para a gente continuar sendo uma pessoa melhor daqui para frente. Então a referência do passado nos ajuda muito a ser pessoas melhores no futuro. Eu tenho muita vontade de desenvolver, de crescer. Frank, eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso bate-papo. Eu gosto de uma palavra chamada legado. Qual será a marca que o Frank deixará nessa vida quando ele partir? Tem uma referência muito importante até de um livro do Cortella, Qual é a Sua Obra? Acredito que seja esse nome. Legado para mim está muito mais associado à repetição das coisas que eu pude contribuir ao longo da minha trajetória para as pessoas com quem eu trabalhei, com eu trabalho, com os meus filhos, minha família, todos, de eles continuarem realizando, fazendo coisas, mantendo viva a minha história do que o que eu fiz. Porque tem gente que fala, legado foram coisas que eu fiz. Não, legado são coisas que elas perduram. Elas pode passar por gerações dependendo da importância, da complexidade. Eu estou aqui aproveitando todos esses minutos da minha vida, e serão muitos e muitos ainda pela frente, para poder construir uma ótima referência para todas as pessoas que estão à minha volta, no mundo profissional
e também na minha vida pessoal. Prazerzaço ter o amigo aqui no programa, obrigado por ter aceito o convite. Eu que te agradeço demais. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.